Capítulo 4. Eu não quis viver sem amor. Eu tinha direito ao amor. Estreitou ainda mais o braço, queria que a mulher gritasse, e repetiu. Que adianta você gostar mais do outro? Se eu sou o marido e faço com você o que quiser. Adianta alguma coisa? Não faça isso, pediu Leninha quase gritando, fazendo um esforço doido para não gritar. Não faça isso que me machuca. Paulo riu na escuridão. Teve aquele riso silencioso que o sacudia como uma tosse surda. Ela não podia mais se debater, espernear. Estava tolhida, presa, sem poder fazer um movimento. Nunca pensara que um homem pudesse ser tão forte e que uma mulher pudesse ser tão frágil. O marido falava agora, dizia-lhe coisas ao ouvido. Parecia estar achando uma graça infinita em tudo aquilo, querendo exasperá-la até a loucura. Mas e se eu quero machucar mesmo? E se é para machucar? Vai ver. Foi uma ameaça desesperada e infantil. Vai ver quando eu sair daqui. E chorou, vencida, humilhada, molhando o paletó do marido na altura da gola com as suas lágrimas. Ele então desafiou a mulher. Sua voz deixara de ter humor e ironia, passou a revelar a irritação que pouco a pouco o invadia. Por que não chama por ele? Chame agora! Chamo sim, Maurício. Assim baixinho não, quero ver alto. Diga alto. Maurício! Mais, grite mesmo. Maurício. O nome saiu quase imperceptível. Ela não tinha voz. Aquilo era quase um murmúrio. Que é isso? Berre! Ande! Berre! De novo aquele riso surdo. Que ódio, meu Deus, que ódio. Sentiu que ia se humilhar, que não aguentava mais. Por que as mulheres são tão mais fracas que os homens? Suplicou chorando, com tudo doído por dentro, amassada, dignidade, altivez, tudo tinha desaparecido. Me largue, pelo amor de Deus, me largue. Só se você pedir perdão. Não peço. Estúpido. Então melhor. Vamos ficar assim a noite inteira. Ele afrouxou um pouco. Leninha pôde respirar melhor, mas como lhe doíam as costelas. Bruto, ele vai ver. Ele me paga. O que é que você quer de mim? Perguntou. Peça perdão. E depois você me solta. Parecia uma criança. Solto. Perdão, pronto. Agora solte. Assim não quero. Tem que ser uma coisa vinda do fundo do coração. Perdão. Peço-lhe que me perdoe. Agora me largue e acenda a luz. Você viu como está à minha mercê? Eu podia fazer agora o diabo, mas não faço. Eu sei. Balbuciou na sua humildade de mulher maltratada, pedindo a Deus que ele não apertasse de novo com aquela força quase sobre-humana, trituradora. Mas eu não farei nada, porque você não me interessa. Repetiu, tendo ainda nos braços, sublinhando as palavras. Você não me interessa fisicamente nada, nada. Não acho graça em você. Acho você desinteressante, magra, ossuda. Quando estou perto de você é mesmo que não estar diante de mulher nenhuma. Agora vou-me embora, calmamente, percebeu? Passe muito bem. Saiu puxando da perna. Leninha ficou sozinha muito tempo, imóvel no meio do quarto. Podia ter acendido a luz, sentado na cama, feito, enfim, alguma coisa. Mas sentia-se num estado tão especial de confusão, de perturbação, vergonha que não sabia o que fazer. Se chorava, ria, se dava graças a Deus pela ausência do marido. Tinha, assim, uma sensação de despedaçamento interior. Alguma coisa fora destruída na sua alma. E aquela revolta contra a vida, contra o próprio destino, contra os homens, contia tudo, renascia. Até o dia do seu casamento ou antes, até poucos momentos antes, era uma moça ingênua, acreditando que ainda era possível esperar alguma coisa da vida. E vinha aquele bruto, aquele bárbaro e, de repente, sentiu que tinha entrado alguém no quarto. Paulo com certeza não fechara a porta. Deixara-a encostada apenas, e uma pessoa estava ali,
Embora Leninha não pudesse ver nada, aquela sensação de presença não podia enganar. Perguntou então: quem está aí? Não precisou repetir a pergunta. A pessoa falou: sou eu, Lídia. Leninha não se mexeu. Que lhe importara que fosse Lídia e não outra pessoa qualquer? O que Paulo dissera ainda estava nos seus ouvidos, enchendo sua cabeça, e nunca, nem que vivesse não sei quantos anos, se esqueceria daquelas palavras. Quando estou junto de você, é o mesmo que não estivesse diante de mulher nenhuma. Você não me interessa fisicamente nada, nada. Estava tão mergulhada nos seus pensamentos que, quando deu conta de si, o quarto aparecia iluminado. Lídia acendera e Leninha custou a sentir a presença da luz. Notou a excitação de Lídia, uma excitação que ela não conseguia disfarçar. Eu vi quando Paulo passou, explicou a moça. Estava espiando? Ironizou Leninha. Eu, minha filha, ora essa. Então eu precisava espiar para ouvir os passos dele? Que ideia! Pensei. Aliás, eu já esperava isso. Eu tinha lhe dito, não foi? Paulo está obcecado pela primeira mulher. Você me disse. É, você. É claro, eu nem chego aos pés da outra, não é isso que você quer dizer? Não é? Pode dizer. Bem, a outra era bonita, Leninha. Era linda. Eu nunca vi ninguém tão bonito na minha vida. Não foi surpresa para mim quando ele saiu e deixou você. Eu sabia, tinha certeza que o casamento de vocês não podia ser feliz. Jurava. Você acha? Jurava que eu não ia ser feliz, não é? O resultado está aí, minha filha. Ele não deixou você, não abandonou você na primeira noite de casamento. Quer coisa mais clara? Quer? Leninha chegou até a janela. Olhou para fora, de vez em quando havia relâmpago. Era uma tempestade próxima. Foi num desses relâmpagos que ela viu Paulo lá fora, fumando de costas para sua janela. Ele olhava, não se sabia para onde, e de qualquer maneira havia alguma coisa de fantasmagórico na sua figura solitária. Vendo o marido, Leninha sentiu a cólera nascer no seu coração. Sentiu que o seu sentimento de mulher reagia. Virou-se para Lídia, que estava evidentemente triunfante com a sua humilhação, aproximou-se e disse: Lídia, imagine você. Sabe o que ele teve coragem de me dizer? Faz uma ideia? Pois disse que não sentia por mim nenhum interesse físico, que era como se eu não fosse mulher. Foi? Ele disse isso? A alegria de Lídia era cada vez mais evidente e mais cruel. Disse, continuou Leninha, reavivando a própria humilhação, experimentando um secreto prazer em que se martirizava aos olhos da outra. E depois saiu, por aí. Está lá fora. Calcule agora isso na minha primeira noite de amor, Lídia. Aproximou-se mais da outra. Lídia empalidecera de excitação. Queria com avidez novos detalhes. E se Leninha não contasse tudo, ela acabaria fazendo perguntas diretas. Lídia, eu sou tão assim? Parecia ter febre. É tão assim como? Que pergunta! Tão desinteressante que um homem possa me abandonar com esta calma, ainda dizendo por cima, passe bem? Ah, não sei, minha filha. Eu odiava e odeio meu marido, disse Leninha sem prestar atenção a Lídia. Parecia estar falando para si mesma ou para uma invisível pessoa. Mas é duro para uma mulher. É duro sim, Lídia. Ver o marido sair sem mais nem menos. Mas eu quero dizer uma coisa, Lídia. Quero jurar. Você é testemunha. E o tom de Leninha foi outro. Um tom de ódio, de certeza patética, quando acrescentou, chegando seu rosto bem para perto do rosto de Lídia. Eu juro, Lídia, que esse homem há de amar como jamais uma mulher foi amada. Há de implorar de joelhos meu amor. E eu, então, o expulsarei, você vai ver. Eu juro. Tião correu. Parecia louco e foi chorar lá fora dentro da noite. Maurício se aproximou do leito como que fascinado. Ela estava com essa palidez que só as mortas têm. Não foi dor que ele sentiu, mas justamente a impossibilidade de sofrer. Caiu de joelhos pensando. Morta,
Morta. Regina morreu. Mas não era possível. O que eu tenho? Por que não choro? Meu Deus! Procurou o peito, o coração de Regina. Sua mão pousou de manso com medo. Ela não podia ter morrido, era mentira, não podia. E então percebeu que alguma coisa batia, uma palpitação muito fraca. Mas enfim, vida. Então seu espírito de luta despertou. Rápido rasgou uma tira de pano, amarrou-a no pulso cortado e ficou ainda calcando o lugar como se a vendagem feita não bastasse. Graças a Deus, não tinha atingido nenhuma artéria, senão àquela hora Regina estaria morta. Regina, que foi isso, meu Deus? Que foi isso? Levantou-se e gritou: Tião! Tião! Ajoelhou-se de novo olhando-a tão linda assim, pálida, como se estivesse morta. De vez em quando pousava a mão no peito da moça, sentia aquela palpitação que era uma certeza de vida. E ele, que ainda há pouco, em Santa Maria, estava todo voltado para outra mulher, enquanto Regina ali procurava a morte. Por que ela fizera isso? A falta de uma explicação tornava a sua angústia maior. Ela parecia tão forte, não se queixara nunca, pelo menos a ele. Por que então, de repente... Regina, elevou um pouco a voz. Regina. Queria que ela respondesse, que despertasse, que desse um sinal de consciência. Abriu os olhos. Maurício perguntou: Por que você fez isso? Você não sabia que eu não viveria sem você? Não sabe? Ele precisou se curvar sobre ela, quase encostar o ouvido aos lábios de Regina para então perceber as suas palavras. Loucura. Loucura minha, perdoa. Não faço mais. Abria os grandes olhos e o pensamento que a fazia sofrer era que ele tivesse visto o seu sangue. Tanto, tanto. E o sangue é uma coisa que muita gente não pode ver, sem asco, sem angústia, sem náusea. Depois disso, talvez ele se enjoe de mim, tenha nojo. De olhos abertos, mas ainda muito fraca, acompanhava os movimentos de Maurício e de Tião, que entrara. Tião limpava o sangue do chão. Ouviu a voz do criado dizendo: Vamos mudar o lençol, não é? Seu Maurício! Foi carregada com extremo cuidado. Ficou nos braços de Maurício. O sangue tinha parado. Ela sentia que a vida renascia, que se libertava pouco a pouco da morte e experimentou um desejo muito grande de viver, de amar, de estar presente à vida de Maurício, para que outras mulheres não se apossassem dele. Sobretudo sabia que uma morta é fatalmente esquecida e, pior, substituída. Meu Deus, quero viver, quero viver. Era uma vontade de toda a sua alma, do seu corpo, viver para novas carícias. Maurício dava-lhe beijos rápidos e leves que nada se pareciam com os beijos quase mortais dos grandes momentos. Disse: Se tivesse sido uma artéria, mas foi uma veia. Não houve um corte profundo, o sangue com um pano que eu amarrei estancou. Está vendo? Agora não sai mais. Ela encostou o coração no peito de Maurício, sentiu as batidas surdas, ergueu a cabeça com uma expressão trágica e linda, fez o apelo. Jura que não serás de outra? Jura que nunca, nunca beijarás outra mulher? Jura? Paulo estava sozinho, diante da noite, ouvindo o vento, olhando os relâmpagos. Deixara a esposa. Não fazia 10, 15 minutos. Não pensava nela, na moça magra que não beijara sequer. A mulher que enchia seu pensamento era outra. Balbuciou um nome. Guida. Guida. Teve vontade de gritar. Guida! Guida! Um grito que atravessasse todas as distâncias. Depois desistiu. Nenhum grito, por mais alto que fosse, poderia arrancar da morte a única mulher que ele amara, a única. Ela estava morta, bem morta. Só muito tempo depois, quando começou a chover, é que ele veio andando pela casa, sentindo que não podia esperar mais nada da vida. Entrou no seu quarto de solteiro, que ficava longe dos outros quartos, um lugar solitário onde ele se refugiava quando queria pensar em Guida e no seu perdido amor. Acendeu a luz e então viu Nana, sentada na única cadeira do quarto. A preta levantou-se. Desculpe, seu Paulo. Eu vi o senhor lá fora, calculei que viesse para cá.
Que é que há? Seu Paulo, eu só queria dizer ao senhor uma coisa. Esta casa precisa de uma criança, seu Paulo. Um bebê seria tão bom. O senhor ia ver. Mancando, ele voltou até a porta, abriu. Saia, Nana. Parecia cansado, muito cansado. Ela quis falar, desistiu e passou por ele de cabeça baixa com um sentimento de vergonha enorme. Paulo foi até a mesa, abriu a gaveta e tirou um revólver. Ficou com a arma na mão, uma porção de tempo. Por fim, encostou o cano na fronte, disse baixo: Guida. Com o cano do revólver encostado à fronte, ele passou talvez 5, 6 segundos. Mas seu pensamento trabalhou. Sua memória, de mistura com a imaginação, coisas de sua vida, fatos, sensações, pessoas, paisagens, rodavam na sua lembrança, se fundiam, e sobretudo a imagem de Guida, linda, perturbadora. Guida, Guida. Era o único nome que existia no seu pensamento. Não se lembrou uma única vez de Leninha. Era como se sua segunda esposa não existisse, nunca tivesse existido. Puxou então um gatilho. O que ouviu não foi o que esperava. O clamor na cabeça, o despedaçamento, a dor instantânea, o esquecimento, o nada, o eterno silêncio. O revólver falhou. O revólver falhou. Foi o que pensou, confusamente, mas... Por que, meu Deus, por quê? Fez um esforço mental para compreender aquilo. Ou seria a intervenção de Deus, o dedo da fatalidade, um desígnio qualquer, secreto da providência? Seu braço desceu, ficou um momento com o revólver na mão, a cabeça doendo, o coração batendo em pancadas mais rápidas e surdas. E não quis examinar a arma. Sentiu como que uma presença, uma atuação do Senhor naquele suicídio frustrado. Reagiu sobre si mesmo. Não é possível. Eu não acredito em nada. Mas então por que o revólver não tinha disparado? Por que só ouvira o barulho do gatilho? Por que a bala picotada não disparara? Examinou o revólver, deslocou o tambor vazio, nenhuma bala. Compreendeu tudo. Alguém havia tirado, uma por uma, todas as balas. Ele poderia ter ficado ali e puxado o gatilho a noite inteira e o resultado seria o mesmo. Sentou-se na cama refletindo. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer. A vida acabou para mim. Bateram na porta. Seu Paulo! Seu Paulo! Reconheceu a voz de Nana. Uma cólera fria nasceu ao seu coração. Num instante descobriu tudo. Tinha sido Nana. Nana previra. Com um instinto qualquer que ele ia fazer aquilo. A preta conhecia-o desde menino. Aprendera a ver no seu rosto os sentimentos que ele procurava esconder. E um ódio contra a preta dominou Paulo. Ela me paga, essa negra! Abriu a porta. Sua preta ordinária! Bateu-lhe, esbofeteou a criada velha, que o vira nascer. Ela sempre dizia com orgulho, eu vi nascer esse menino. Nana não reagiu, cobria a cabeça com as mãos e confirmava. Fui eu sim, seu Paulo, tirei todas as balas, tirei. Havia nas suas palavras um orgulho desesperado, uma alegria quase feroz de ter salvo o rapaz, e deixava-se bater. Ele parou quando viu que a boca da velha sangrava. Disse ainda surdamente: Sua ordinária. Fechou os olhos esgotado com aquele ódio inútil, sentiu que Nana escorregava ao longo do seu corpo, abraçava-se às suas pernas, encostava a cabeça na altura de seus joelhos. Eu não queria que o senhor morresse, seu Paulo. Seu Paulo, eu não queria. Dona Consuelo ia ficar e Dona Leninha e eu. Seu Paulo. Ele experimentou um sentimento agudo e intolerável de remorso, de vergonha por ter batido na velha. Ergueu-a com esforço. Ela era pesada e insistiu em ficar de joelhos, abraçada às pernas do rapaz. Mas Paulo puxou-a quase com violência. Por que você fez isso? Eu não posso mais viver, Nana. Não sinto gosto nenhum pela vida. Que adianta viver assim? Isso passa, seu Paulo, e o senhor vai ver. Era a argumentação da velha. E logo no dia do seu casamento... Nana,
Olhou a preta, venceu uma última hesitação, uma última vergonha. Nana, você quer saber o que eu vi na véspera de Guida morrer? Precisava dizer, confiar a alguém o que vira. Aquele segredo que o atormentava acabaria por enlouquecê-lo. A preta baixou a voz, pressentindo que o moço ia contar uma coisa importante. Que foi, seu Paulo? Olhou para o moço, vendo que ele sofria demais. Nana, na véspera de Guida morrer, eu vi uma coisa que ninguém sabe, só eu. Nunca disse a ninguém. Sabe o que foi? Perto da represa, junto daquela árvore, aquela grande. E abaixou mais ainda a voz, seus olhos tinham qualquer coisa de loucura. Guida e Maurício estavam lá. Os dois se beijavam, Nana. Então Nana teve uma suspeita e disse aterrada. Foi o senhor que matou seu Paulo? Foi o senhor que matou Dona Guida? Dona Consuelo viu Paulo subir as escadas mancando. Pensou. Tão feio esse defeito. Não se habituava ao andar do filho. Deixou que passasse algum tempo. E quando achou que o moço entrara no quarto, subiu também com um certo cuidado para não fazer barulho. Lá em cima ela não se deitou. Deixou a porta apenas fechada com um trinco. Sentou-se na cama e ficou esperando. Ela mesma não sabia o quê. Esperava alguma coisa, que algo acontecesse, e permanecia numa expectativa cheia de angústia. O que ela queria, com uma vontade quase desesperada, em que punha todas as suas forças, era que o novo casamento de Paulo não fosse como o primeiro. Senão a família acaba. O que é que eu posso esperar de Maurício? Ele não quer, não há meio de casar. Ela nunca perdoara Guida de não ter sido mãe. E mesmo agora experimentava um certo rancor, lembrando-se do que o médico dissera. Ela não pode ter. Agora vamos ver com essa. Acreditava que Leninha pudesse. Tomara que essa não seja a mesma coisa. E o fato é que desde que recebera a notícia de que o filho estava noivo, fora uma coisa tão rápida, a ideia do neto enchera sua cabeça. Ela, Nana, Lídia e pessoas que frequentavam a fazenda conversavam normalmente sobre o hipotético filho de Paulo. Aquilo era uma coisa certa, tinha que acontecer, diziam. O homem vai se casar outra vez, Santa Maria precisa de uma criança. Isso ia melhorar, que era uma beleza. A casa era triste. Dona Consuelo com aquele gênio, Lídia meio virada da cabeça, Nana suportando coisas incríveis. O nervoso da senhora. Seria outra coisa um menino. Talvez fosse uma menina. Ali, naquele casarão triste, onde muita gente tinha morrido e que parecia conservar no seu interior uma tristeza de desgraças passadas. Até discutia-se a questão do nome. O nome do pai, sugeria um. E se for menina? Lembrava outro. Dona Consuelo vivia nervosa, na esperança, quer dizer, na expectativa de uma criança que, meu Deus, ainda estava muito longe, não existia. Pensando nessas coisas, ela acabou cochilando, não soube direito quanto tempo ficou assim. Acordou porque Lídia a sacudia. Titia, titia. Teve o choque, a sua primeira ideia foi de que tinha havido alguma coisa, uma desgraça. O que foi? Paulo saiu, não está mais lá. Lídia estava nervosa, precisava fazer força para controlar sua excitação. E que história é essa? Paulo saiu, não passou nem meia hora no quarto. Eu ainda nem tinha mudado a roupa quando ele passou pelo corredor. Mas saiu assim? Pois é. Mas o que houve? Não sei. Só sei que foi embora. E você está toda satisfeita, não é? Está sim. Não. Recuou Lídia, tendo na tia uma ameaça crescendo. Está. Pensa que eu não sei, não vejo? Mas primeiro eu quero falar com essa... Só uma coisa estava presente ao seu pensamento, o neto. Ficou um momento parada, refletindo, acabou se resolvendo enquanto Lídia, a poucos passos, silenciosa, sentia um medo horrível. Vamos lá, eu quero falar com ela.
Leninha estava na janela, sofrendo ainda com a humilhação quando a sogra, acompanhada de Lídia, entrou no quarto. Dona Consuelo lutava consigo mesma. Tinha vontade e nem sabia de quê. Responsabilizava Leninha por aquele fracasso. Ia ser como o outro casamento, agora por motivos diferentes, porque Leninha não fora bastante mulher, bastante atraente. E a sua irritação aumentou, vendo a atitude de Leninha, a calma da moça. Estava séria, com uma severidade de fisionomia muito grande. Mas o que Dona Consuelo achava era que uma noiva, naquelas condições, devia estar chorando, desesperada. Desconfiava, tinha raiva das mulheres que não choram, embora ela mesma não chorasse. Dirigiu-se para a Leninha, que não foi ao seu encontro. Já isso, Dona Consuelo achou um desaforo. As duas, ou antes, as três, Lídia também, pressentiram que ia haver um choque, talvez irreparável. No primeiro momento, Dona Consuelo ainda procurou se controlar, não ser violenta demais, e limitou-se a perguntar, se bem que com a voz alterada. O que foi que aconteceu? Sim, sua voz tremia. Ela viu logo que acabaria estourando. Nada. Nada? Perguntou Dona Consuelo, sentindo que não aguentaria mesmo. Nada como? Então não aconteceu nada. E Paulo larga você assim? Vai embora? A senhora bem sabia. Ou quer dizer que não sabia? O que é que eu sabia? Eu não disse na sala? A senhora não ouviu? Que eu não gostava dele, que odiava. Você, afinal, é ou não é mulher? Sogra e nora estavam face a face. Não havia mais cerimônias, hipocrisias, respeito mútuo, mas um sentimento de hostilidade que iria aumentando. Lídia olhava a cena com secreta alegria. Briga de mulheres era uma coisa baixa, quase sempre abjeta, mas ainda assim a atraía irresistivelmente. O que é que a senhora quer dizer com isso? Se você fosse mulher, teria vergonha, está ouvindo? Vergonha de ser abandonada assim pelo marido na primeira noite do casamento. Vergonha? Eu? Vergonha, sim. Eu não gosto do seu filho. Por mim, ele pode desaparecer quantas vezes quiser. Tanto faz. Se eu gostasse, aí era diferente. Pois, olhe, minha filha, quando eu era moça, se me acontecesse uma coisa dessas... O que é que a senhora fazia? Se meu marido me abandonasse na primeira noite, eu nem sei, meu Deus. Eu ia ter vergonha de mim mesma, ia achar que meu corpo era horrível, ia achar que não era mulher, não era coisa nenhuma. Pois eu sou. Você ainda diz eu sou. Se você fosse, pensa que ele ia sair assim, largar você? Se ele fez isso, é porque não sentiu nada por você. Mas nada, absolutamente nada. Sentiu menos do que sentiria por uma desconhecida, uma qualquer. Leninha então quis zombar, irritar bem a outra. Ele não me quer, não faz mal. Outros querem. Nenhum, ouviu? Você precisa se olhar no espelho. Eu me olho. Pois então devia saber que é de uma falta de graça, mas de uma falta de graça que dói. E a senhora? Algum dia foi bonita? Foi? Pelo menos me casei. Por isso não. Também me casei, ora essa. Eu sei, mas o meu marido não me largou nunca. Gostava até muito de mim. Tinha ciúmes, minha filha. Não podia ver homem nenhum olhar para mim. E eu tenho cartas no meu gavetão. Umas até eu nem posso mostrar. Há gosto para tudo. E outra coisa, Leninha. Você está muito enganada comigo. Olha que eu não sou da sua idade. Não estou aqui para aturar suas insolências. Insolente é a senhora. A sogra aproximou-se mais, ofegante. Estava transfigurada pelo ódio, rouca. Não me desrespeite, Leninha, porque eu faço com você o que fiz com Lídia. Quer ver? Não tenho medo, reagiu Leninha. E Dona Consuelo puxou Lídia, que abriu muito os olhos assustada. Descobriu o ombro da sobrinha, afastou a alça da combinação e Leninha então pôde ver uma marca horrível na carne da moça. Está vendo isso? Está vendo? É ferro em brasa. Lídia também pensou que podia brincar comigo, me fez de boba. Olha o resultado.
Eu faço isso com você, Leninha. Marco você também. Se você não melhorar, ouviu? Estou avisando. Antes que Leninha pudesse prever, defender-se, pegou-lhe o pulso e torceu. Quebro-lhe o braço assim. Leninha sentiu que aquela mulher louca de raiva era capaz mesmo de lhe quebrar o braço, fazer uma loucura, e a gritar quando a outra largou. Leninha correu para a porta. Pare! Mas as 3 se imobilizaram. Alguém gritara lá fora, e imediatamente ouviu-se um tiro e novos gritos. Dona Consuelo e Lídia correram para a janela. Leninha ficou imóvel, sentindo que uma nova tragédia estava para acontecer ou já acontecera.